dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Capital Político com mais um episódio aí para analisar a conjuntura do Brasil, da política. Eu sou o Nestor Rabelo, estou aqui com o João Rummel. E sem mais delongas, né, João? Explica para o pessoal, a gente está aqui na semana do julgamento do Bolsonaro e de mais réus por causa do Rio de Janeiro, né, com uma pressão no Congresso, né, por parte da oposição pela anistia, né, aí de um lado você tem Tarcísio já se movimentando, né, a centro-direita se formando. Explica pra gente, na sua avaliação aí, o que está acontecendo com o Brasil e qual que é a previsão para a conclusão dessa ópera aí que a gente está vendo, né? O que pode resultar disso? Eu acho que tem vários pontos que a gente precisa analisar pontualmente. Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que analisar é os acontecimentos de domingo, onde tanto a direita quanto a esquerda foram para as ruas. Tá certo? Teve êxito o movimento dos dois? Teve. Dentro da expectativa deles? Não. Um queria milhões, veio dezenas de milhares. Outro queria milhares, tá certo, centenas de milhares, e veio milhares. Isso, eu acho que a primeira coisa mostra um processo, tá certo, de que a população em si está começando a se cansar desta polaridade, está começando a demonstrar realmente que é o seguinte, eles são importantes, mas eles estão meio se distanciando disso, estão cansados disso. A gente pode ver um pouco de cansaço disso, que as pessoas já estão se envolvendo com o nome Bolsonaro. Cada dia vem diminuindo o seu posicionamento nas redes sociais, o seu envolvimento nas redes sociais. O Lula nem se diga, se gastou bilhões e, pelo visto, não aumentou nada significativo. Não saiu da margem, né? Não saiu da margem. Tá certo? Nem o dedinho poderoso da sociedade está começando a querer boicotar os dois lados. E a gente teve um outro movimento de domingo que eu acho muito interessante e que tem que ser analisado com cuidado, mas tem que ser muito bem analisado, foi a postura do Tarcísio, onde ele teve uma postura de candidato à presidência da República, onde ele fala que o Bolsonaro vai ser candidato sabendo que não vai, tá certo? E ele coloca o tema principal da campanha dele. Aquilo que eu achei que ia ser um palanque, tá certo? Que ia ser um palanque somente para o Senado, virou o palanque para a candidatura da presidência da República. Qual é o palanque? O Supremo. Olha só, a partir do momento que ele coloca em dedo e faz uma discussão que o Brasil precisa ser feito num palanque como candidato, como potencial candidato à presidência da República, e ele coloca a ditadura do judiciário, onde ele vincula essa ditadura diretamente ao poder executivo do PT, do Lula. Isso vai ser o marco da campanha? Será que o judiciário está preparado para uma exposição conceitual e do que a gente está vendo essa semana? Olha só, o que a gente está vendo do julgamento dessa semana, pelo que o Tarcísio está colocando, vai ser, nós não vamos julgar o ato de 8, nós vamos julgar as ações consideradas pelo Tarcísio de ditadura. Quer dizer, o Tarcísio está colocando ali, quando ele coloca isso como um palanque dele como candidato, ele está fazendo com que a opinião pública julgue o Supremo, não é não? Exatamente, ele vai jogar para o voto, que é o que falta na questão eleitoral do Supremo. O Supremo é indicação. O Tarcísio vai colocar na campanha dele se a população é a favor ou contra o que o Supremo está fazendo. Será que o Supremo está preparado para esse debate? Será que o Lula está preparado para esse debate? Como é que vai ser isso?
Olha, eu vou antecipar um comentário, ver o que o Fux fez hoje. Que é uma continuidade. Será que isso não é uma estratégia? Então é o seguinte, pelo que a gente, para analisar a semana, pelo início, no seu domingo, a gente tem vendo que está ficando claro que o Tarcísio vai ser candidato. Pois é, a gente já falou aqui, inclusive, dessa aliança entre o executivo e o judiciário, porque o Lula tem um problema de governabilidade, tem um problema de voto dentro do Congresso. E o Congresso ali ficou do outro lado, né? Como é que o Congresso vai se posicionar nesse debate? Você vê os partidos se movimentando em torno ao Tarcísio, você vê se esse discurso agrada aos partidos também, seja eles de centro, centro-direita ou da direita já mais extrema. Como é que você vê o Congresso, a postura do Congresso nesse debate? Olha só, vamos analisar. Você me fez uma pergunta, por que o Congresso está parado? Perfeito? Se a gente voltar para o início do mês de agosto, tá certo? Onde as pessoas, não só o PL, mas vários partidos, pararam as atividades do Congresso, ocuparam mesa contra uma posição do Congresso, do Supremo. Será que isso já não é uma evolução do debate que está ocorrendo dentro do Congresso, não entre os líderes que falam com a imprensa, mas com o baixo clero? E que o alto clero não está botando essas dores para fora e o Tarcísio está aproveitando a pressão que ele está sentindo no baixo clero para colocar isso para o voto? Olha só, o Lula começou o debate das eleições presidenciais antes do tempo. Agora vai ter consequências. E a consequência é que os temas presidenciais não vão durar 6 meses. Vão durar 1 ano. E qual o nível de desgaste que vai ter ao longo do tempo sobre esse processo do nível de debate que vai ter? E será que o debate vai ser uma postura do Executivo e do Legislativo perante um poder que as pessoas estão falando que está exagerando no seu posicionamento? Não está sendo ponderado necessário para manter a distância entre os poderes? Então é o seguinte, isto é o início da semana que a gente tem que olhar para o ano inteiro. Como é que fica esse debate? Como é que vai ser isso? Olha só. E o conceito principal, numa frase que vai resumir isso, é: o Tarcísio está jogando para a campanha eleitoral, vai levar o Supremo para o voto. Qual vai ser a consequência num processo democrático disto? Pois é, e nesse sentido aí, ele foi muito criticado, né, pela imprensa tradicional pelo discurso dele, né, dizendo que ele atravessou o Rubicão, dizendo que ele não devia ter feito isso, que ele se antecipou. Mas isso pode ser uma estratégia dele também de tirar isso da zona de conforto, todo mundo da zona de conforto antes do tempo, né? Mas é claro, não é certo? Posso falar uma coisa para você? Pô, a partir desse momento, ele está forçando, nos próximos meses, na hora que ele lançar a candidatura dele, as pessoas se posicionarem. Tá certo? E as pessoas que estão buscando voto, tanto para deputado estadual, para deputado federal, senador, governador, vão começar a escutar a conversa da sua base. Vai começar a fazer pesquisas sobre esse fato. Real, não é a pesquisa induzida, é a pesquisa lá da base, do boteco. Hoje todo mundo conhece Alexandre, para o bem ou para o mal? Todo mundo fala bem ou fala ruim? E aí, como é que vai ficar essa situação no campo eleitoral? Isso agora vem para o resto da semana. Tá certo? Olha só, aí o principal pauta que está na imprensa e que os caras estão colocando, tá certo? É a anistia, porque essa dói mais e é mais fácil de falar. Mas os outros temas que estão para ser votados e que foram fechados acordos e não conseguiram o texto? Pois é, imposto de renda, por exemplo. Não quero colocar nem imposto de renda, vou colocar no imposto. Primeiro eu vou colocar para você no judiciário, tá certo?
Então é o seguinte, são coisas que eu gostaria de perguntar para você o seguinte, a questão da... Agora me falhou o nome, que estava na semana passada, na semana retrasada, tentando fechar o acordo, que é a questão da primeira instância Sim. e das competências Sim, lá. a PEC do foro e as prerrogativas. E as prerrogativas. Né? Isso vai para frente? As decisões monocráticas, mandatos do Supremo, tá certo? Isso vai para frente? Já que está se colocando esse debate, ou vai deixar só para depois das eleições? Então, esse é o primeiro ponto. Eu acho que o perigo, né, por exemplo, a gente vê o Hugo tentando segurar essa onda, talvez ele não consiga segurar, né? Tá certo? Aí você vem e coloca hoje, tá certo? O executivo em relação ao legislativo. Tá certo? Está pagando as emendas? Vai pagar todas as emendas? São impositivas. Tá certo? E aí o governo tem lá o imposto de renda, que é a sua campanha, ele vai fazer. O Congresso está avaliando assim, se eu aprovar, qual é o impacto para mim? Se eu não aprovar, qual é o impacto? Muita gente está falando que, em dúvida, assim, o Congresso vai dar isso de mão beijada para o Executivo? Vai ser como vai ser vendido isso. Se o Executivo for querer ganhar sozinho, eu acho que não passa. Mas se ele dividir com o pessoal que vai votar, é uma pauta que está sendo muito bem aceita. Mas vai ser como que ela vai ser vendida? As pessoas vão confiar, que os parlamentares vão confiar que ela vai ser bem dividida? Não sei. Eu acho muito difícil. Olha só, esse mês a gente tem algumas medidas provisórias vencendo e de importância para o governo. Tá certo? Será que vai votar? Diz que estão pagando emenda feito doido para poder ver se vota. Tá certo? Será que se não pagar tudo, que promessa todo mundo já está no Congresso e fala assim, ó, a gente quer ver para crer. E aí, como é que vai ser? E tem uma questão aí, né? A gente também teve, há uns dias atrás, o desembarque do PP e do União, né? Não saiu nenhum ministro ainda, os cargos estão lá, mas os partidos se colocaram como oposição, né? Você acha que isso interfere também na hora de definir esses projetos? Nessa própria discussão do Supremo também, você acha que isso tem alguma interferência nesse processo aí? Olha só, eu acho que está todo mundo fazendo um jogo. E é um jogo para ser jogado. De paciência, né? De paciência. Você vê que tanto Lula quanto o Centrão vai deixando as coisas para tomar decisão em cima da hora. Mas as eleições, na minha opinião, após a publicação das normas das eleições, que deve ser publicada pelo TSE, tá certo? O que acontece é o seguinte, as pessoas vão ser lançar as suas candidaturas. E aí as pessoas vão ter que colocar de que lado está. E aí o Centrão vai ter que falar de que lado está. Realmente. E vai ter que começar a fazer campanha. Ou pré-campanha. Tá? E aí a gente vai ver como é que vai andar. Eu acho que o processo legislativo, pela minha experiência, toda vez que começa a campanha, o processo legislativo para. Será que a gente vai ter um ano de campanha e o processo legislativo vai parar um ano, ou até mesmo como já está parado? É uma possibilidade, né, João? Assim, como você falou, você antecipou essas eleições, eu não me lembro da última vez que foi antecipado tanto, né? A gente está... Nem em outubro estamos ainda. Eu nunca tinha visto isso. É pela primeira vez que realmente a campanha está indo para a rua. Uma perspectiva histórica, por que você acha que... O que levou esses polos colocarem tão cedo a campanha na rua? É muita coisa que está em jogo. É esse processo institucional que a gente está passando de Congresso empoderado, executivo fraco, o judiciário tanto executando como legislando. Por que estamos assim? Por que o Brasil está assim? Eu acho que é aquilo que a gente já discutiu aqui outras vezes, né? Eu acho que nós estamos num processo de mudança da questão política, do comportamento da sociedade.
Tá certo? A primeira coisa que eu acho é que o Congresso vem se empoderando e ele ainda não está totalmente preparado para esse poder da discussão das políticas públicas. Então, ele fica meio perdido, mas também não vai dar o braço e nem ceder poder para o Executivo. Então, e como o Executivo não tem base formada, consistente, que ele garanta que ele coloque um tema e ele vai impor esse tema, tá certo? Ele se sente perdido. E que, conceitualmente, as ideias dele não representam a maioria da sociedade, fica pior ainda, porque ele fica dentro de discurso que não casa com a realidade da maioria da sociedade. Então, e se ele é uma minoria, como é que ele vai governar? Será que ele realmente está apresentando a sociedade? E outra coisa, isso nas eleições de um ano atrás, elas ficaram claro, onde o Lula não conseguiu traduzir voto, tá certo? Principalmente para vereador. Se eu não levo voto para eleição proporcional, quem vai para a próxima eleição fala assim, pô, ele não trouxe voto para o meu vereador. Será que eu vou tirar foto com ele para me ser deputado federal ou estadual? Tá certo? Então, isso já levou um momento de fraqueza onde o Lula tentou, naquele momento, a minha opinião, forçar a barra para todo mundo vir para ele logo e ele poder construir uma campanha de médio e longo prazo. E ele trouxe as eleições e não conseguiu fazer isso, não conseguiu fazer a reforma ministerial, não conseguiu um discurso que grudasse na sociedade para ele mostrar que ele era importante. E, com isso, ele antecipou. E, cada vez que ele antecipa isso, ele força o judiciário a dar mais conforto e poder para ele. E que, na minha opinião, quando você está fazendo uma coisa que não é natural, você acaba se expondo e correr o risco da exposição, que é o que está acontecendo agora com o judiciário. Será que ele está preparado para uma exposição e ser votado, tá certo, pela população, ser avaliado pelo voto? Onde eu acho que o Congresso, o Supremo e o Judiciário não sabem o que é isso? E tem isso e tem também, eu me lembrei agora que você está falando, de uma entrevista que você deu no Estadão, você falou que o Lula tinha que ter ido ao centro, se afastar do PT e ir para o centro. Ele não fez isso. Mas nesse estágio que a gente está, você acha que é tarde demais para ele voltar? E a tendência é radicalizar mais? Eu acho que a tendência é radicalizar mais, porque é o seguinte, naquela época ele tinha uma projeção de pensar para o Brasil como o Brasil pensa, e não como ele pensa. Tá certo? Ele tinha que ter feito aquilo para vender a capacidade dele ser um grande articulador das necessidades do que a população quer e não o que ele deseja para a sociedade. Tá certo? Eu acho também que, nesse momento, como vai ser a campanha dele? Vai ser chavões ou vai ser o que ele vai fazer para o futuro da sociedade? Soberania enche barriga? Soberania gera emprego? Soberania gera riqueza? Soberania baixa a inflação? Tá certo? Então, o que eu quero colocar é o seguinte, o discurso que ele está buscando, tá certo? Traz solução para o cidadão que vai votar? Traz perspectiva real? Ou só dá subsídios, isso vai ter quem pague lá na frente? Olha o que está acontecendo na Europa. Olha a governabilidade da França. Por excesso de subsídios, tá certo? Não tem como pagar e cria uma instabilidade política. Será que é isso que ele quer? Ou o que vai acontecer? Então, eu, sinceramente, acho, mais uma vez, que ele, naquele momento, ele tinha oportunidade. Agora é campanha, não é mais execução. É mostrar o que ele fez. É tentar mostrar o que ele fez. E aí, o que ele fez de concreto para a sociedade? O governo teve uma tônica forte de apostar em alguns programas. Até se fez um orçamento paralelo para isso, né? Então, agora mesmo que a gente está conversando aqui, eles estão discutindo no Congresso a MP do setor elétrico, que virou
uma ampliação da tarifa social. Aí você tem pé de meia, você tem esses programas assim, coisa e tal. Isso aí é suficiente para um governo? Porque eu acho que eles estão talvez acostumados com aquela coisa, o Bolsa Família elegeu eles 2, 3 vezes, né? Olha só, eu não vou falar que esteja ou não. As urnas é que vão falar isso. Tá certo? É estratégia. Eu acho que a estratégia dele foi exatamente essa, de ampliar as benesses, tá? Quer dizer, foi muito mais dar o peixe do que dar a vara. Isso tem consequências, tá certo? E consequências que podem ser para o bom, para o médio, e tem que ver as consequências de curto, médio e longo prazo. Você pode. Será que a gente pode lidar com uma situação econômica no que vem um pouco mais difícil? Eu acho que pode. Mas aí vai ser culpa do Trump, né? Olha só. No narrativa, né? A narrativa pode ser essa, mas quem não negociou com o Trump foi ele. Pois é. Falando de Estados Unidos, e Estados Unidos, hein? Nessa geopolítica, como é que o Brasil e os candidatos, né, e até o Congresso, falando a nível de Congresso, vão se posicionar dentro disso, hein? É um tema espinhoso? Eu acho que é um tema espinhoso. Agora, é um tema em que o Brasil vai ter que tomar uma decisão de que lado está. E eu acho que essa decisão, mais uma vez, vai para o voto. Vai para saber qual vai ser o tamanho de cada bancada que apoia ou não os Estados Unidos. Tá certo? Vamos ver quais são as ações que os Estados Unidos vão tomar para com o Brasil. Tá certo? Vai ter mais tarifaço, vai ter mais restrições. O que ele vai ser? Eu acho que politicamente ele já definiu, tá certo? Já tem aí uma lei específica, a Magnitsky, né? Não sei como fala, para o Alexandre. Será que ela vai ser ampliada? Será que ela vai para a família também? Será que ele vai multar o Banco do Brasil? Tá certo? Tudo isso é perguntas do que podem fazer. E aí, se ele tomar essas decisões, ampliar essas decisões e realmente realizar, começa a criar problema que, você vai ter um sistema bancário capenga. Você vai ter uma série de coisas que vai criar efeitos colaterais no dia a dia das pessoas. E aí, como é que as pessoas vão entender quem é o culpado? É o governo que não negociou, que criou mais restrições? Ou quem? E a gente está falando aqui de Estados Unidos, estamos falando de um Congresso, uma briga entre Congresso, Executivo e Legislativo, e todos eles passando esses últimos tempos, os últimos meses, esticando a corda, esticando a corda, esticando a corda. E a gente não ouve falar de um acordo. Por que está tão difícil chegar num acordo entre as instituições brasileiras? Os Estados Unidos até é outro caso, né, geopolítica, mas no Brasil, por que é tão difícil? Olha só, eu acho que é uma briga ideológica, conceitual de poder. Tá certo? Eu acho que tem um grupo que nos últimos anos se poderou e está vendo a possibilidade de perder o poder. Tá certo? E não quer ceder. De forma nenhuma. Isso vai ter um custo muito grande lá dentro. E eu acho que também existe uma percepção ainda meio dúbia do que vem da sociedade. Certo? Todo mundo está desses lados, não quer ceder, porque todo mundo acha que está por cima da carne seca, que vai ganhar as eleições. Tá certo? Que tem condição de manipular e ganhar as eleições. A gente só vai ver isso perto das urnas e nas urnas. Certo? E aí a gente vai ter uma consolidação de para onde nós vamos e como é que vai acontecer. Cada lado gargareja mais do que o outro. Pois é. E aí a gente falando aqui de Supremo e tudo mais, eu queria, já que a gente está indo para o encerramento do programa, fazer uma provocação. Diante de tudo isso, a gente falou de PEC de prerrogativas, foro privilegiado, mandato, toda essa pressão. Estamos chegando no início de uma reforma do judiciário? Você acha que é uma coisa possível isso? Olha só, mais uma vez eu estou falando o seguinte, a parte política vem numa reforma grande. Você vê que essas federações vai diminuir muito.
Conceitualmente, o poder ideológico vai cada dia aparecer mais, já estamos olhando isso. Quanto ao Supremo, a partir do momento que o Tarcísio colocou ele para o voto, ele vai ser julgado, ele vai ser analisado. E de uma forma extremamente enorme, clara, por quem conhece e por quem não conhece o Congresso, o Judiciário. Certo? Então, eu acho que, com isso, a probabilidade dele ser a bola da vez numa briga de poder e de um reajuste, eu acho que isso já está bem claro. Fora a possibilidade de um impeachment, né? Além disso. Além disso. Bom, vamos estar olhando de lupa isso. Eu queria agradecer a sua audiência, sou o Nestor, esse foi o João Rummel e esperamos vocês na próxima. Um abraço. Um abraço, até a próxima.